Bom, para exemplificar a implementação do Expect Minimax, vamos considerar esse jogo aqui. Então, imagine um jogo que você anuncia um número, você escolhe um número de 7 a 9 e você joga dois dados. Se o número for igual ou maior que o número que você escolheu, você vai ganhar a quantia do número anunciado em reais. Se for menor, você recebe apenas R$ 2. E aqui ele fala, então monta o ramo de árvore Expect Minimax e vê qual que é a melhor opção para maximizar o ganho. Então vamos para... Deixa eu ver a telinha aqui do... Pronto. Então vamos aqui para a telinha do código. Então aqui eu só estou modelando o jogo, né? Então as ações que eu tenho são uma escolha entre 7, 8 e 9, então de 7 a 9. Os dados podem gerar um resultado de 2 a 12. E aqui a probabilidade de, ao jogar dois dados, ele dá um dos números de 2 até 12, né? A soma deles dá esse número. E aqui a pontuação, né? Eu modelei o seguinte. Se por acaso o resultado da ação for maior do que o número que eu... O resultado da soma dos dados for maior ou igual ao número que eu falei, eu vou acrescentar na minha pontuação total atual o valor que eu anunciei, né? Aliás, o valor é o valor que eu anunciei. Caso contrário, aqui eu perco R$ 2. Então aqui eu mudei um pouquinho a regra só para ficar um pouquinho mais divertido, né? Então eu tenho uma chance de perder dinheiro, né? Então, dependendo do que eu falar, eu posso ganhar o valor que eu falei ou eu posso perder R$ 2. Veja que não é tão óbvio assim. É óbvio a melhor escolha, mas não é tão óbvio assim porque se você escolhe um número menor, você ganha menos, mas você tem mais chance de não perder os R$ 2. Se você coloca um número maior, você tende talvez a ter uma chance menor de conseguir ganhar, né? Então essa é a ideia geral desse joguinho. Então vamos lá mostrar o Expect Minimax, que ele é extremamente simples, né? Veja, ele é menor inclusive que o Minimax com poda. E aqui eu fiz o seguinte, olha, o meu Minimax, dessa vez eu implementei do jeito que geralmente se implementa esse tipo de algoritmo, que é ele vai retornar a melhor ação a ser feita e não a árvore completa, né? Então, dado um estado atual, a execução do Minimax vai retornar aquela ação que maximiza o meu ganho, né? Então aquela ação que maximiza o meu ganho. Dentre todas as ações que eu posso fazer, que é escolher 7, 8, 9, ele vai me retornar aquela ação que maximiza o meu ganho. E para isso, né, ele vai chamar o Minimax útil. O Minimax útil, ele faz o seguinte, ele verifica se o nó for terminal, tá? Então o nó terminal tem específico, depois de N jogadas, você termina o jogo. Ele retorna o valor da utilidade do nó. Se for um nó de max, que é o jogador, ele chama o maxval. Se é um jogador de min, ele chama minval. E se for uma jogada de sorte, né, que é justamente a jogada dos dados, ele vai chamar o expectval. Então veja, a diferença aqui é que agora eu tenho um nó a mais. Só que para esse jogo em específico eu não tenho na verdade um jogador min, tanto que eu não preciso nem implementar, eu não implementei aqui. Eu só tenho na verdade a alternância entre max e chance. Então eu escolho um número e eu jogo os dados. O que mais tem aqui além do jogador, né, que eu estou verificando atualmente, também esse D, que é a profundidade da minha árvore, que vai ser meu critério de parada. Então meu critério de parada é o seguinte: se eu fiz 100 jogadas, ou seja, se a profundidade da minha árvore chegou em 100, eu retorno a minha utilidade atual, o quanto eu tenho atualmente, né? E aqui é o estado atual. Pronto, aqui
aqui é a ação e aqui é a chamada do MaxVal DSA, né? Então vamos lá. MaxVal, vamos começar pelo MaxVal, que é o que a gente já conhece. Ele simplesmente aplica o minimax útil para cada uma das ações e retorna o maior valor, né? Retorna o maior valor associado aos filhos desse nó atual, aplicando o nó chance, né? Então agora eu vou passar para o próximo nó, que é o nó chance. Para cada ação eu vou criar um nó chance e eu vou recuperar o maior desses, que é o que eu estou querendo, né? E o expect val, ele vai fazer o seguinte: ele vai chamar o minimax útil, tá? Com o jogador de max aplicado nessa ação linha aqui, né? Que isso aqui é uma função. Então, para cada ação possível do jogador chance, ele vai aplicar o minimax útil, passando para o jogador max, aumentando a minha profundidade da árvore e pegando qual foi a pontuação que eu recebi por aquele ramo. Os filhos desse nó vão ser simplesmente a aplicação dessa função para cada uma das possibilidades de pares de dados, né? Então, se eu recebi um 1 que soma 2, um 2 que soma 3, 2 1 que soma 3 e assim por diante, né? Então, cada uma dessas possibilidades de soma vai ser um desses filhos que eu vou gerar. E finalmente eu vou retornar como valor, eu não vou retornar o máximo nem o mínimo, eu vou retornar a soma ponderada de cada um dos filhos com a probabilidade associada a eles, né? Então eu faço, bom, o filho 1, que é o valor 2, eu vou multiplicar por 1,36 avos. O filho 2, que é o valor 3, 1,18 e assim por diante até eu ter todo a soma. Então basicamente é isso. Basicamente o que eu tenho de diferente realmente da nossa função minimax é que agora eu tenho uma nova função chamada expectval e aqui na hora de modelar eu tenho que ver qual que é o próximo elemento da nossa jogada. Então, se depois do max tem alguma jogada de dados, de sorte, eu mudo para o nó chance. Se, sei lá, tem primeira jogada do max, depois do min, depois do chance, então o max val vai levar para o min val vai levar para o chance e o chance vai levar para o max. Então, dependendo da dinâmica do seu jogo, você vai mudar esse parâmetro do minimax útil que você vai chamar. E veja que esse algoritmo é extremamente simples e você pode adaptar para diversos tipos de jogos, né? Que seja um jogador, dois, múltiplos jogadores, tem elemento de sorte em cada jogada, em cada N jogadas, etc, né? Então é isso. Então na próxima aula síncrona eu vou mostrar o funcionamento desse algoritmo com o algoritmo do minimax e minimax com poda alfabeto.